Segundo Samuel, capítulo 22, abra sua Bíblia. Segundo Samuel, capítulo 22, do versículo 1. Segundo Samuel 22, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Então esse texto fala de um cântico de Davi, um cântico de celebração a Deus. Agora vamos até o versículo 26. Versículo 26, ele diz assim, ainda no cântico de Davi. É só você ir adiante até o verso 26. Ele diz assim, deve estar ali na tela, já está ali. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro também, íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com o lance de vista abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada, o Senhor derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo posso atacar exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Amém. Vamos orar. Senhor, obrigado por tudo que já oferecemos a Ti nesta noite, pelo louvor que ouvimos no ofertório. Obrigado, Senhor, pelas nossas orações. Obrigado por tudo. Mas agora, Senhor, queremos Te agradecer pela Tua palavra que será ministrada sobre nós. Fala com a gente, Pai, que Teu Espírito Santo possa trazer revelação aos nossos corações da importância de celebrar a Ti, Senhor, pelas vitórias que o Senhor tem nos concedido. Muito obrigado, Espírito Santo. Toma o lugar de honra, pois esse lugar é única e exclusivamente do Senhor. Fala que nós, os Teus servos, queremos Te ouvir. É isso que nós Te pedimos e já Te agradecemos, no nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus. Pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, dificuldades, provações, lutas, nós sempre vamos ter, e sempre muito difíceis, senão não seriam lutas, senão não seriam provações. E às vezes é muito difícil a gente passar por elas. Mas, no entanto, mais tarde elas nos permitem apreciar a bondade do nosso Deus. Por quê? Porque em meio às nossas lutas, Deus sempre se mostra bondoso com a gente, dependendo do nosso posicionamento. Dependendo de como nós conseguimos enxergar a Deus, mesmo em meio às provações. E Davi, meus irmãos, ele teve que enfrentar, como todos nós sabemos, muitas guerras muito longas, principalmente com os filisteus, que eram os principais inimigos do povo de Deus na época de Davi, mas não só os filisteus, mas como também tantos outros inimigos, porque é uma coisa até assim meio complexa, não é? O povo de Deus, desde aquela época, desde lá dos primórdios, o povo de Deus sempre foi cercado por muitos povos inimigos. Isso é interessante. Primeiro, logo na hora de entrar na terra de Canaã, no Egito nem se fala, né? Porque todos os egípcios eram inimigos do povo de Deus, quase todos, aliás. Por exemplo, aí chega na terra de Canaã, os povos inimigos, todos eram inimigos, tinham que expulsá-los. E a partir dali, em todo lugar que o povo de Deus parava, mesmo depois da conquista da terra, era sempre cercado por inimigos. Aí você olha Israel hoje,
está cercado por inimigos. O Oriente Médio inteiro é inimigo de Israel. Então, isso sempre foi uma marca no povo de Deus. Hoje, Israel representa primeiramente o povo de Deus, somos nós espiritualmente, mas o povo de Deus, geneticamente falando, são os judeus. E os judeus vivem em Israel, cercado por inimigos, os árabes, por todos os lados, e todos eles são inimigos de Israel. Então, Davi tinha também contra si vários inimigos, inclusive o próprio rei Saul. Todos nós conhecemos a história de Davi, e a gente sabe que Saul também foi um dos inimigos mais ferrenhos que Davi teve. Mas sempre Deus sendo bondoso com Davi, que ao invés de permanecer na dor do sofrimento, permanecer como a gente faz muitas vezes, fica pelos cantos chorando, pelos cantos. Davi celebrou a Deus como sua fortaleza, como seu libertador, porque era assim que Davi via Deus. E é assim que nós precisamos enxergar o Senhor. Nós temos um Deus que já nos libertou de todo mal. Nós temos um Deus que é mais do que a nossa fortaleza. Ele não apenas nos protege, Ele veio morar em nós. A fortaleza que Davi tinha e está em nós. A fortaleza na qual Davi confiava mora dentro de nós, mora em mim e mora em você. Então Davi sentia segurança no relacionamento que ele tinha com Deus. E olha que Deus não morava em Davi, não é verdade? Imagina nós que somos a morada de Deus. É para a gente se sentir mais do que seguros com o nosso Deus. Mas para isso a gente precisa desenvolver uma relação com Ele. Porque não basta sentir, a gente não vive pelo que sente. A gente vive pelo que a gente crê. A gente vive pelas experiências sobrenaturais que a gente tem com Deus. E para ter experiência sobrenatural com Deus, a gente precisa se relacionar com Ele. Não é verdade? Hoje em dia, até fugir um pouquinho dali do que eu estou falando, quão difícil tem sido hoje em dia ter uma relação com Deus. Porque a gente vive no tempo da apostasia. O que é apostasia? É o afastamento de Deus. É a diminuição da fé em Deus. É a diminuição do amor por Deus. E, consequentemente, isso gera um afastamento. Por que acontece separação? Eu gosto muito de citar o exemplo de casamento, você já deve ter notado isso, porque é um exemplo bem pertinente, tem a ver com quase tudo que a Bíblia fala. Então você imagina um casamento. Quando o casamento está no começo, como diria o poeta popular, é só love, né? O poeta popular escreveu isso, só love, né? Você deve lembrar, os mais jovens, né? Então, no começo do casamento é assim, é só amor. É um apego, parece até chiclete mastigado, já viu quando agarra no sapato? Para tirar dali, desagarrar dali é um problema. Então o casamento no começo é assim, namoro, casamento, noivado, casamento recente, é assim. Aquela coisa, aquele apego, porque o amor está em alta, a relação está em alta. Depois, com o passar dos anos, com o passar do tempo, parece que o amor vai diminuindo. Ou pelo menos o tipo de amor vai mudando. E à medida que o amor vai mudando, isso vai gerando um esfriamento, vai gerando, às vezes, um afastamento. E quando acontece uma separação, é exatamente por causa disso. O amor diminui até apagar. O amor acaba. E o que acontece? Separa de vez. Isso acontece na relação com Deus. Se a gente não manter essa relação aquecida, não manter essa relação firme, o que vai acontecer? Essa relação vai se esfriando. Essa relação, as pessoas costumam usar um termo que não tem muito a ver, mas mesmo assim as pessoas usam em relação a Deus, o primeiro amor. Quando eu estava no meu primeiro amor com Deus, é que era bênção. Mas não, o primeiro amor, o homem, o crente, nunca teve primeiro amor. Porque o primeiro amor foi de Deus, quem amou primeiro foi Deus. A gente só amou a Deus porque Ele nos amou primeiro, então o primeiro amor é de Deus. Isso é uma desculpa que a gente usa para justificar o nosso esfriamento para com Deus, a nossa apostasia.
A vida do ser humano e do crente, que a gente está falando de crente, foi tomando um rumo muito estranho no que diz respeito à relação com Deus, porque parece que à medida em que a sociedade se desenvolveu, a sociedade avançou, o avanço tecnológico e tudo mais, tecnológico e social, levou a sociedade a um nível onde não se valoriza mais relacionamentos. E isso, infelizmente, incluiu o relacionamento do crente com Deus. O relacionamento dos crentes com Deus hoje é completamente diferente. Se você fizer uma pesquisa na história do povo de Deus, com Deus, nunca houve um afastamento tão grande. Aliás, isso está na Bíblia. A Bíblia fala que no final dos tempos a apostasia se apoderaria de muitos. O amor de muitos se esfriaria. Isso realmente acontece, até porque a Bíblia é verdadeira. Então, hoje está muito difícil se manter uma relação com Deus, como por exemplo no tempo de Davi, como por exemplo no tempo de Elias, como por exemplo no tempo de tantos outros personagens bíblicos. A relação era completamente diferente, havia uma dependência completa de Deus. Havia uma busca completa pela comunhão com Deus. No nosso tempo parece que não dá tempo. Por que a maioria dos crentes do nosso tempo são frios? Porque parece que não dá tempo, não tem tempo de buscar Deus. E aí isso vira um costume na vida do crente. Aí, quando eu trabalho muito, não dá tempo de buscar Deus. Aí eu me aposento, também não dá tempo de buscar Deus. Como é que pode? Ou eu não faço nada para ninguém, não dá tempo de buscar Deus. Como é que pode? Então, a gente vive num tempo onde ter essa relação com Deus, a ponto de ouvir a voz de Deus, a ponto de ouvir Deus falar, a ponto de depender de Deus, ficou uma coisa muito difícil. Ficou uma coisa assim, por isso que eu me lembro, gente, por isso que eu digo, Deus é maravilhoso, a Bíblia é maravilhosa. Muitas pessoas no tempo de Jesus não entenderam, quando Jesus fez uma pergunta para os discípulos. Jesus perguntou para eles, será que quando o Filho do Homem voltar, ele vai encontrar fé na terra? Eu te pergunto, será que se Jesus voltar hoje, ele vai encontrar fé na terra? Será? Mas quando Jesus fala fé, Jesus fala fidelidade. Jesus fala no sentido de fidelidade. Fidelidade a Deus, fidelidade a Ele. Fidelidade no sentido de continuar crendo, de continuar buscando. A gente acha que a gente busca. Será que o que a gente faz é buscar mesmo? No verdadeiro sentido? Será que realmente eu busco a Deus? Será que realmente eu dependo de Deus? Será que realmente eu procuro ouvir a voz de Deus? São perguntas que a gente tem que fazer. Será que Deus realmente participa das minhas decisões? Nós cantamos aqui um dos louvores, como eu costumo dizer, os louvores que eu trago para cá tem tudo a ver com a mensagem. A gente cantou aqui, aquele louvor, o primeiro louvor que a gente cantou, na hora de tomar decisões, Deus fala, você precisa confiar em mim, entrega tudo a mim. Será que a gente faz isso? Eu digo, não, a gente não faz isso não. Digo por mim e me atrevo a dizer pela maioria dos crentes, não fazem isso, não fazem. Infelizmente tem crente que não sabe nem o que é depender de Deus. Infelizmente isso é a dura realidade. Depender de Deus é deixar Deus participar das decisões, é consultar Deus antes de decidir, é ver se Deus está de acordo com as coisas que eu vou fazer. É na melhor das hipóteses pedir a opinião de Deus. Primeiro a gente executa a nossa vontade e depois a gente pede para Deus assinar embaixo. Deus não trabalha dessa forma. Deus não trabalha dessa forma. Davi, já que a gente está falando dele, tudo o que Davi fazia, primeiro ele consultava a Deus. Você sabia disso? Davi não fazia nada sem consultar a Deus. Por isso que quando Deus vai escolher Davi para ser o sucessor do reino, ele fala assim para o profeta, vai lá e unge ele, porque ele vai ser aquele homem que vai fazer toda a minha vontade. E fazer a vontade de Deus envolve consultar a Deus naquilo que vai fazer. E isso a gente não faz. A gente primeiro faz, depois pede para Deus assinar embaixo. Deus não trabalha dessa forma. Por isso que muitas vezes a gente se decepciona com Deus. Mas será que se a gente primeiro tivesse ido lá consultar a Deus, será que Deus iria falar o que eu quero ouvir? Ou será que Deus ia me mandar fazer da maneira que eu fiz? Ou da maneira que eu decidi fazer? Provavelmente não. Por quê? Porque a gente, na verdade, não sente segurança em Deus, como Davi sentia. Porque se a gente se sentisse seguro com Deus, a gente sem problema nenhum ia confiar em Deus
e procurar Deus para saber a opinião de Deus, consultar Deus. Com certeza, se eu confio, se eu me sinto seguro com Ele, eu vou consultar Ele antes de fazer alguma coisa, porque eu sei que o que Ele disser vai ser o melhor para mim, vai ser o melhor que eu tenho a fazer. Era assim que Davi fazia. Davi era perfeito? Não, não era perfeito, mas ele fazia a vontade de Deus. Está entendendo? E quando ele cometia os seus erros, ele se arrependia dos seus erros e se voltava novamente para Deus. Então, nós também precisamos celebrar a Deus, independente das circunstâncias. Imagine se Davi fosse esperar tudo melhorar para ele celebrar a Deus. Imagine se Davi fosse esperar tudo ficar bom para ele escrever seus salmos. A maioria dos salmos que Davi escreveu foram nas horas mais difíceis da vida dele. Foram nas horas mais difíceis da vida dele. Exatamente quando a situação estava mais complicada, é quando ele mais adorava a Deus, quando ele mais celebrava a Deus, quando ele mais buscava a Deus. Ao contrário da gente hoje. Ah, irmão, o que houve contigo? Você não veio mais à igreja, sumiu. Ah, estou com dificuldade, estou com problema. Aí se afasta de Deus. Legal. Isso é muito legal. É legal para o inferno. O inferno é que gosta, né? O inferno é que gosta. Estou com problema, me afasto de Deus. O inferno morre de rir. Dá gargalhada. Então, é exatamente o contrário que Davi fazia. Estava tudo ruim, ele adorava a Deus, escrevia salmo, cantava salmo, não deixava de buscar Deus. Tanto que ele disse: Senhor é minha fortaleza, o Senhor é o meu refúgio. Ele se refugiava em Deus. A gente se refugia em casa. Vou ficar em casa, ficar quieto dentro de casa, ficar quietinho aqui no meu refúgio. Seu refúgio é o Senhor, meu irmão. Seu refúgio é o Senhor, Ele é a sua fortaleza, Ele é o teu socorro. Quem que vai te socorrer em casa? O aconchego da cama, o sofá da sala, a televisão do Big Brother 25. Não queria dizer isso, mas tem um monte de crente que vive enfiado no BBB. Entendeu? Tinha que ficar enfiado na Bíblia, não no BBB. Mas infelizmente não é o caso. Então, a gente precisa, ainda bem que a gente não é desses. Porque se fosse, a gente estava perdido também. Aprendendo como é que se destrói um casamento, aprendendo como é que faz a fila andar, aprendendo como é que se prostitui, aprendendo a fazer tudo por dinheiro, aprendendo a competir em tudo, tudo é competição, aprendendo que a vida é um jogo. A vida não é um jogo, a vida é uma vida. Então, Davi celebrava a Deus. Por quê? Primeiro, porque Deus é fiel. Olha o que ele diz no verso 26. Vai lá no verso 26 comigo. Verso 26 ele diz: para com quem é fiel, fiel te mostras. Olha aí que coisa maravilhosa. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Davi foi fiel ao Senhor, principalmente no que dizia a respeito à palavra de Deus. Davi procurava cumprir a palavra, Davi procurava viver pela palavra. Olha aí, Davi fazia questão, como eu falei para você, de consultar Deus em todas as decisões. Uma coisa que Davi gostava muito de fazer era chamar o sacerdote, para o sacerdote jogar o Umim e Turim, quando ele não sabia o que fazer. Ele já traz lá o sacerdote, ou então ele ia lá até o sacerdote e pedia para o sacerdote jogar o Umim e Turim. O Umim e Turim era uma maneira de saber qual era a vontade de Deus. Tinha a palavra e tinha o Umim e Turim. Se desse o Umim, era da vontade de Deus. Se desse Tumim, não era da vontade de Deus. Então, se desse Urim, ele fazia. Se desse Tumim, ele não fazia, porque não era da vontade de Deus. Simples assim. Muitas vezes a gente sabe que uma coisa não é da vontade de Deus, mas não, eu quero fazer assim. Você sabia que não era para crente sofrer? Pois é. Se a gente fizesse tudo que Deus requer de nós, a coisa mais importante que Jesus requer de nós na nova aliança, como mandamento, sabe qual é o mandamento da nova aliança? É crer. Crer em Jesus. Esse é o mandamento da nova aliança. Crer em Jesus. Será até onde a gente crê em Jesus? Crer envolve confiar, depender e obedecer. Confiar, depender e obedecer a Jesus. Até onde a gente crê em Jesus? Até onde a gente cumpre o mandamento da nova aliança, que é crer.
Davi acreditava em Deus, por isso ele procurava Deus em todas as suas decisões. E a partir daí, ele tratava de fazer o quê? De obedecer a Deus. E qual era o resultado? Vitória. Davi guardava os preceitos de Deus. O que é guardar os preceitos de Deus? É guardar a palavra de Deus, é fazer aquilo que o Senhor disse para fazer. Provérbios 28, vamos ler lá, Provérbios 28. Provérbios 28, no versículo 20, diz assim, olha só, gente, olha só, meu Deus, olha só, Provérbios 28, versículo 20, olha o que diz aí. Quero que você ache para você ler comigo, deve estar ali na tela, né? Provérbios 20, tem que botar um espelho aqui para eu saber se está lá, que aí eu vejo. Provérbios 28, versículo 20 diz, ó, o homem fiel será o quê? Você pode me ajudar? O homem fiel será acumulado de bênçãos. Olha aí, é a Bíblia que está dizendo, não sou eu não, só estou lendo. O homem fiel será acumulado de bênçãos. Aí eu te pergunto, vale a pena ser fiel ou não vale? Fiel a quem? Fiel a Deus. Fiel a Deus. A gente às vezes se preocupa muito com os homens, se preocupa muito com a opinião dos homens. O que interessa para nós é a opinião de Deus, porque quando aí eu vou na opinião de Deus, eu sigo a opinião de Deus, eu estou sendo fiel. E qual vai ser o resultado disso? Eu vou ser acumulado de bênçãos. O que isso quer dizer? Ele vai derramar bênçãos sem medida sobre a minha vida. Agora é o resto do versículo. Mas quem tem pressa de enriquecer, não ficará sem castigo. Olha aí. O fiel será acumulado de bênção, mas quem tem pressa de enriquecer ficará sem castigo, não ficará sem castigo. Por quê? Porque se esquece de Deus. Não consulta a Deus, faz tudo pelo seu instinto humano, faz tudo pela sua mente natural. Você está entendendo? E aí qual vai ser o resultado? Não precisa Deus fazer nada não, é só Deus tirar a mão de cima, acabou. Simples assim, mas o fiel ele vai acumular de bênçãos. Aleluia, essa era a situação de Davi. Nós também temos que ser fiéis em guardar o mandamento do Senhor. Mandamento do Senhor para nós, crer em Jesus, depender dEle, confiar nele. Que não está falando, no nosso caso não são os 10 mandamentos, porque tudo está incluído no mandamento da nova aliança, crer em Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus, que morreu em meu lugar e ressuscitou para que eu tenha vida nele. Glória a Deus. Temos que buscar a presença dEle todos os dias de nossas vidas. E não é difícil buscar a presença dEle, porque Ele já está aí, ó, dentro de você. Agora, pensa comigo, que coisa estranha. Ele já está dentro de nós, a presença dEle já está dentro de nós e a gente consegue não buscá-lo. Meio estranho isso. Quando é que a gente faz isso? Quando a gente ignora Ele. Quando a gente não depende dEle que já está aqui. Quando a gente não consulta Ele que já confirma no nosso espírito as coisas, testifica as coisas no nosso espírito. A gente falou aqui sobre o nosso espírito, falamos sobre a intuição, falamos sobre as funções do espírito. Mas parece que a gente não atenta para essas coisas e assim abre mão da parte mais importante, que é depender dEle, buscar a presença dEle, obedecê-lo naquilo que Ele requer de nós. Meus irmãos, se nós fizermos isso, Ele será ainda mais fiel para conosco. Diga glória a Deus. Glória a Deus. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. Aleluia. 2 Timóteo 2. Cadê o meu? Está aqui. 2 Timóteo 2. Ver se eu botei certo aqui, versículo 13. Glória a Deus. Olha o que diz aí, gente. Se somos infiéis, olha aí, Ele permanece fiel, olha aí. Pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus pensa dessa forma, olha só. Eles estão sendo infiéis comigo, mas isso não vai mudar a minha essência. Eu não vou deixar de ser fiel porque eles não estão sendo fiéis.
É disso que a Bíblia está falando. Nada pode mudar a essência de Deus. Mesmo quando a gente se torna infiel, Deus continua sendo fiel. Quem colar com Ele vai usufruir dessa fidelidade. Quem não colar, vai ficar por sua própria conta e risco. Mas Ele continua sendo fiel. O que isso quer dizer? Que quando eu não sou fiel, acordo, desperto, me volto para Ele, vou achá-lo ainda fiel. Olha aí. Você está entendendo? Às vezes eu sou infiel num dado momento, eu fico com medo de me voltar para Deus, achando que Ele vai ser infiel comigo agora, porque eu fui infiel com Ele. Não, a minha atitude, seja ela boa ou ruim, não afeta a Deus não, meu irmão. Quem perdeu pelo tempo que passou na infidelidade? Deus não, Ele continuou fiel. Quem perdeu foi o infiel, fui eu quando tive infiel com Ele. Olha aí, simples assim. Nada do que eu faça, nada do que você faça pode afetar Deus. Ele não muda com as circunstâncias. Então, se a gente observar aquilo que Ele requer de nós, a gente vai estar demonstrando integridade para com Ele, para com a vontade dEle. Principalmente nas horas da aflição. São as horas que a gente tem mais que recorrer a Ele. Tudo bem que se eu já tiver uma comunhão com Ele, eu já vou estar apegado a Ele. Então eu não vou ter muita dificuldade em me voltar para Ele. É o caso de Davi. Nas horas das dificuldades, se a gente fizer assim, a gente vai poder celebrar a Deus por sua fidelidade em qualquer tempo. Amém, meus irmãos? Então que você possa se voltar sempre para Deus. Que você possa ter essa certeza no seu coração. Que independente do que você fizer, Ele está lá, te esperando com a mesma fidelidade, com o mesmo amor, com o mesmo cuidado. E aí, se você fizer uma análise simples, você vai ver que quem perdeu foi você, pelo tempo que você esteve infiel, porque Ele continua lá, no mesmo lugar. Quer ver um exemplo disso na prática? O filho pródigo. Olha aí. Ele foi embora? Foi. Pegou tudo que ele precisava e não podia pegar naquele momento? Pegou. Se deu mal? Se deu mal. Qual foi o papel dele nesse contexto aqui do que a gente está falando? Fez o papel do infiel. O que aconteceu com ele? Quebrou a cara. Quebrou a cara. Sofreu pra caramba, apanhou, foi humilhado, maltratado, passou fome, comeu comida que nem porco comeria. Aí o infiel, um belo dia, cai em si. Vou voltar para a casa do meu pai, pelo menos lá tem comida. Quando o infiel voltou, o que o pai estava no direito de fazer? Ah, seu safado, agora você volta, né? Quebrou a cara, saiu daqui, levou uma parte da herança, torrou tudo, passou fome. Agora você voltou? Aqui você não entra. O pai estaria sendo o quê? Infiel também, igual o filho que foi embora. Mas foi isso que aconteceu? Não. Quando o filho infiel chegou, como é que o pai estava lá? Fidelíssimo. Olha aí, ó. Assim, ó. Fidelíssimo. Dá um banho nele, bota uma roupa festival nele, bota a sandália e traz o anel para botar no dedo dele. É meu filho amado que tinha se perdido e voltou. Olha aí. Sabe como é o nome disso? Fidelidade de Deus. Deus não mudou. Aquele pai representa Deus, Deus não muda, Deus é assim. Deus é assim, muitas vezes a gente precisa quebrar a cara por um tempo. Não que Deus faz isso com a gente. Deus não bota ninguém para jogar Deus não precisa botar praga, castigo, problema em ninguém, para ensinar nada para ninguém. Esse não é o método de Deus ensinar. Deus não botar um câncer nela porque ela não foi fiel comigo. Deus não faz isso, Deus é bom. Deus é bom. Ah, vou falir ele para ele aprender. Não, Deus é bom. Você está entendendo? Ele não faz nada disso. A gente quebra a cara sozinho. Quebrou a cara, volta. Volta para Ele que Ele está te esperando. Volta a ser fiel, que Ele tem bênção para acumular sobre você. Acumular é derramar bênção sobre você. Encher você de bênção. É isso que Ele quer fazer. Mas para isso você precisa estar coladinho com Ele. Lembra do filho que não foi embora? Papai, eu nunca fui embora. O Senhor nunca me deu um bezerro para comer. Meu filho, você sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu. Você não pegou o bezerro porque não quis. Os bezerros estão aí. Pode pegar todos eles se você quiser. Tudo que é meu é teu. Aí. É simples assim. Então você está na casa do Pai. Você não só está na casa do Pai, como você é morada do Pai. Então tudo que é dele é teu. Ele quer acumular essas bênçãos sobre você, Ele quer te abençoar, Ele quer derramar de uma forma abundante bênção sobre a tua vida. Então vale a pena ser fiel a esse Deus.
Deixa quem quiser falar de você. Seja fiel a Deus, busque a presença dEle, dependa dEle, creia nele. Fidelidade é a crença, confiança, dependência e obediência. Estão envolvidos aí esses 4 aspectos aí na fidelidade. Faça isso e você vai ver o poder de Deus se manifestar sobre a sua vida. Amém? Aplauda ele, fique de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Era isso que Davi fazia. E o resultado você conhece, a história de Davi. Glória a Deus. Um homem